Boa tarde, queridos alunos. Vamos dar lá início ao nosso terceiro bimestre, tá? E continuidade, né? Da continuação é o estudo da legislação administrativa, tá? E hoje vamos falar sobre órgãos públicos e suas classificações, tá? Vamos entender o que são os órgãos públicos. São divisões das entidades estatais, União, Estados e municípios, ou centros especializados de competência, como o Ministério do Trabalho e o Ministério da Fazenda, tá? Todos eles são órgãos públicos, tá? Não tem personalidade jurídica própria, tá? Os atos que praticam são atribuídos ou imputados à entidade estatal a que pertencem. Então, por exemplo, um ato, né? Um ato jurídico ou um ato qualquer feito pelo Ministério do Trabalho é de responsabilidade da União. Um ato feito pelo Ministério da Fazenda é de responsabilidade da União. Eles são responsáveis. Ah, eu tenho o ministro do Trabalho. Não importa, a União é responsável. Eu tenho o ministro da Fazenda, mas a União é responsável. Tá? Pode ter representação própria por seus procuradores, bem como ingressar em juízo na defesa das suas prerrogativas quanto outros órgãos públicos. É o caso, por exemplo, Ministério do Trabalho. Eu tenho um ministro do Trabalho, certo? Ele pode entrar em juízo, ele não precisa da União para fazer isso. Tá? Tudo bem que tem a Procuradoria da União, certo? Que vai fazer isso para o Ministério do Trabalho. Mas ele também pode, o ministro do Trabalho pode fazer isso. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as suas classificações? Vamos colocar logo todas aí, vamos uma por uma. Tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta para a gente ir ticando o que a gente vai vendo. Tá? Então vamos lá. Independente são as derivadas da Constituição, né? Órgãos públicos, ó, nós estamos falando de órgãos públicos. Órgãos públicos independentes são derivados da Constituição. Exemplo, o próprio Senado Federal. Eles são independentes, não são subordinados a ninguém. Certo? Autônomos são órgãos com autonomia técnica e financeira. No caso, o ministérios. Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, tá? Eles são autônomos, tá? Tem autonomia técnica, tá? Mas são ainda subordinados à União. Superiores são órgãos de direção, mas sem autonomia técnica. As coordenadorias e gabinetes, tá? Subalternos são órgãos de execução, seções e os serviços. Simples são os que não têm órgãos agregados à sua estrutura. Compostos são os que têm outros órgãos agregados à sua estrutura, para funções complementares ou especializadas. Singulares são órgãos de um só titular, Presidência da República. É um órgão público singular. Colegiados são compostos por duas ou mais pessoas, conselhos e os tribunais. Tá? Você vai lá, o tribunal STF, STJ, ele não é composto só por um. São vários, né? Se for o TJ, vários desembargadores. Se for o STF, vários ministros, certo? Tem o presidente, né? Tem o presidente do STF, mas é composto por todos os ministros. Por isso são os colegiados, tá? Tem essa aqui, a estrutura da administração, né? Eu tenho autarquia, eu tenho fundação, eu tenho empresa pública e eu tenho sociedade de economia mista.
tá? Como é estruturado a administração, tá? Vamos lá, vamos por parte. A autarquia são as pessoas jurídicas de direito público, dotadas de capital exclusivamente público, com capacidade administrativa e criadas para a prestação do serviço públicos. Não tem competência política, não podem ditar leis, certo? Beleza? Fundações. É uma pessoa jurídica composta por um patrimônio personalizado destinado pelo seu fundador para uma finalidade específica. Pode ser pública ou privada. Não integra administração indireta, tá? Toda fundação, ela quando é criada, o patrimônio deixado para a fundação é sempre específico a uma finalidade. Fundação Ayrton Senna. Exemplo mais fácil. Fundação Ayrton Senna. Tá? A Fundação Ayrton Senna, ela é focada na educação, de crianças, certo? Foi deixado lá, né, a herança, né, do falecido Ayrton Senna, parte dessa herança para a criação dessa fundação. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, compostas por capital exclusivamente público, criadas para a prestação de serviços públicos ou exploração de atividade econômica sob qualquer modalidade empresarial. Certo? Exemplo aqui que nós temos é o Banco do Brasil. Certo? Sociedade... Não, desculpa, Banco do Brasil não. Empresa pública, Caixa Econômica Federal. Sociedade de Economia Mista que é o Banco do Brasil. Por quê? Pessoa jurídica, direito privado, criado para a prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica com capital misto e na forma de sociedade anônima. O Banco do Brasil é uma sociedade anônima e ela é de economia mista. Ela tem capital público, mas também tem capital privado. Você pode comprar ações do Banco do Brasil. A empresa pública, no caso a Caixa Econômica, você não consegue comprar. Por quê? Ela é totalmente de capital privado, de capital público, né, do governo. Aqui, ó. Estamos aqui, os exemplos. Vai ficar bem fácil, ó. Autarquia. INCRA, né, Instituto Nacional de Agricultura. Banco Central. Embratel, INSS, IBAMA, DNR, IPESP. Tá? Vamos aqui aos mais fáceis. Embratel, Empresa Brasileira de Telefonia. Tá? Ela é uma autarquia que toma conta, tá? Ela é uma gerenciadora das telefonias. INSS, Instituto Nacional de Serviço Social. Tá? Banco Central é o que regulamenta toda a economia brasileira, né? Juros, capitais, tudo do Banco Central é o regulamentador. Tá? Fundações, FUNAI, Butantan, FEBEM, Fundação Memorial da América e aí vai. Empresas públicas, BNDES, Radiobras, Caixa Econômica Federal. Né? Lembrando que esse aqui é capital totalmente público. Sociedade de Economia Mista. Tá? Banco do Brasil, SA, Petrobras. Você consegue comprar ações da Petrobras. Sabesp, né? Saneamento de São Paulo. Banespa, Metrô, tá? Imesp 7, Anhembi, né? Comgás, Coab. Então são empresas de economia mista, tá? Bem que o metrô, salvo engano, já foi privatizado, né? Aqui no Rio, mas tem lugares que o metrô ainda é de sociedade de economia mista, tá? Tem dinheiro público investido e tem dinheiro de particulares, tá bom? Tá?
As agências regulamentadoras, né, que é a ANEEL, Anatel e a ANP. Tá? Exemplo de algumas. São as que fiscalizam o serviço público transferidas para o setor privado. Senhores, ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ele vai fiscalizar a Light, vai fiscalizar a Ampla, se for em Niterói, se for São Gonçalo, é a Ampla, tá? Não importa. Que hoje não é mais Ampla, né? Agora é Enel. Por quê? Porque como eu vou dizer, vamos explicar de forma simples. A geração de energia, né, o fornecimento de energia para o consumidor é de responsabilidade do governo. Ele delegou isso para uma empresa privada. Sociedade não, mas é uma empresa privada. Então ele tem que tomar conta. Entendeu? Regulamenta até o valor a ser cobrado. Mesma coisa, telecomunicação. Telecomunicação, em qualquer país, o governo é que toma conta. Entendeu? É de responsabilidade do governo. Só que aí ele terceiriza. Entendeu? Hoje em dia você tem aí telefonia fixa de um monte de operadoras. Telefonia celular de um monte de operadoras. Internet de um monte de operadoras. Entendeu? Mas todos regulamentados pela Anatel. E a Agência Nacional de Petróleo. Entendeu? Que regulamenta quem? Petróleo, gasolina, álcool, todo, né? Combustíveis é a Agência Nacional de Petróleo. Certo? A agência reguladora tem função de regular, fiscalizar, controlar. Entendeu? Beleza? Tá. A agência executiva, autarquias ou fundações, por iniciativa administração direta, celebram um contrato de gestão visando a melhoria dos serviços a serem prestados em troca de uma maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira, criado pela Lei 9.659 de 98, mas ainda não existe. Então eu não tenho agências executivas ainda. Eu só tenho agências reguladoras. Certo? Beleza. Serviços públicos. Tá bom? Nós vamos parar por aqui. Serviço público nós vamos ver na nossa próxima aula de legislação administrativa. Tá bom, pessoal? No mais, fiquem com Deus, né? Se cuidem e até a próxima semana.